bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Boa tarde, povo. Graça e paz. Gente fiel, né, pastor? Gente, ó, linda. Dani, eu creio mesmo. Nós queremos mais de Deus e o Senhor vai se revelar para nós. Aleluia. Nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé está firmada E numa se pessoa. abra Abra os céus desta o seu sala. reino vem. E se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Santo, 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 santo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que gentilmente têm participado conosco nesta sala de oração, este desafio que o Senhor trouxe ao meu coração e temos desenvolvido esse projeto com tanto temor, Verdade. acima de tudo com total dependência do Senhor e do seu Santo Espírito, porque nós cremos que a igreja é resposta de oração. Amém, é verdade. Nós cremos que Jesus estabeleceu a igreja como continuidade da obra que ele iniciou aqui, através de homens e mulheres como eu e você. E que esta sala de oração ela possa ser de alguma forma
voz do Senhor Jesus, a direção do Espírito Santo, para que eu e você possamos, nesse tempo de isolamento, de distanciamento social, firmar ainda mais o nosso coração em Deus e na sua palavra e orarmos, porque se aqueles 12 homens andando com Jesus, vendo todos os feitos poderosos de Jesus, certa feita eles foram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Então, este desafio aqui não é para os experts, para os que são maiorais, Não mesmo. são Não mesmo. melhores. Não. Esse desafio é para eu e você abrirmos o nosso coração, colocar diante do Senhor as nossas inquietações, colocar as nossas angústias, o nosso clamor àquele que ouve, como eu mencionei, né, nas mídias sociais, o Salmo 120, ele ouve a minha angústia e ele responde ao meu clamor. Aleluia. Então eu creio que nesta tarde, mais uma vez, o Senhor nos ouvirá. Mais do que ouvir, ele também vai atender o nosso clamor. Amém. Por isso que eu estou assim com um coração tão esperançoso de que o Senhor tem aprovado esses encontros, estas tardes que a gente separa, esses minutos para ouvir uma palavra que venha do trono da graça dele. E depois de ouvir essa palavra, temos um tempo de intercessão. E hoje, mais uma vez, eu trago aqui uma ovelha do rebanho da Comunidade da Graça. Ela e toda a sua família me dão a honra e o privilégio de pastoreá-los. Ela é esposa do meu querido Hernandes, e de uma família tão talentosa, tão comprometida com o reino de Deus. Amém. E eu estou nesta tarde desejoso de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Através de você, viu, Andréia? Então, eu quero dar liberdade nesses minutos que nós vamos ter pela frente para você compartilhar e orar depois por todos nós. E na medida em que o Espírito for nos conduzindo, se tiver algo que eu possa contribuir, eu farei. Com certeza. Você sempre tem algo a contribuir. Sempre. Bem-vinda, viu, querida? Fique à vontade para compartilhar o desafio que está no teu coração. Amém, amém. Eu quero agradecer cada irmão. Sabe, eu vejo a bênção do Senhor, o desafio de cada coração estar aqui ao meio-dia, né? Principalmente as irmãs aí, donas de casa, né? Que atrasaram o seu almoço ou adiantaram, não sei, né? E se comprometeram com a oração. Isso é maravilhoso, né? É um exército do Senhor, né? É um exército do Senhor se levantando para manifestar a glória dele. Aleluia. Isso é tremendo, é poderoso, né? E eu agradeço a Deus por esta sala de oração. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque aqui nós estamos, Senhor, reunidos para ouvir o Senhor, este lugar de segurança, esse lugar de auxílio, esse lugar de derramar o coração. Obrigado, Pai, obrigado porque podemos estar da maneira que estivermos, Senhor. Aqui nós nos achegamos e Senhor, alcançamos consolo, alcançamos refúgio, alcançamos vida, alcançamos fortaleza. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta sala
que reflete, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, quer falar com a sua igreja. Muito obrigado, Pai. Obrigado Muito mesmo. obrigado. Obrigado, Senhor. Meu coração se enche de alegria, viu, pastor, de estar aqui, de ser desafiada toda semana, que é um desafio grande, viu? Pois é, eu sei. Mas aí ele Né? capacita Mas é quem chama. animador. Mas é animador também. É animador. E eu não podia deixar o assunto da semana passada acabar, né? Com certeza não podia, né? A oração eficaz é algo tão poderoso e tão tremendo e que é essencial para a nossa vida cristã. Essencial. Não tem, gente, como você viver a vida em Cristo sem oração. É impossível, impossível. Eu concordo. Sem relacionamento com o Pai, sem relacionamento com o Espírito Santo, que é tão maravilhoso, que é tão perto de nós, né? Não tem como. Falar de oração é falar de intimidade, falar de oração é falar de cuidado e também é falar de resposta. Amém. Porque a gente não está aqui só. A gente não fala só com Deus, fala. Não monólogo, né, pastor? Sem dúvida. Oração é diálogo. Amém. É um diálogo. A gente fala com ele e ele fala conosco. É comunicação. É comunicação. Salmos 25, 14 fala assim, ó. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, quem tem oração tem intimidade. Quem tem intimidade, conhece a voz do Pai, conhece os segredos do coração do Pai. Conhece a vontade de Deus. Porque oração também, pastor, eu anotei isso aqui já na madrugada. Que a madrugada é o melhor lugar, né? Que a oração estabelece a vontade de Deus, não a nossa. Estabelece a vontade de Deus nos nossos corações. Porque às vezes a gente chega na oração ali querendo tudo, né? Aí a gente começa a ouvir a voz de Deus e o Senhor começa a falar: ó, querido, é por aqui, é por ali, é por aqui, né? E então a vontade de Deus começa a ser estabelecida no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Sim. Isso é grandioso, porque a oração fala do nosso quebrantamento, da nossa dependência de Deus e do poder dele vindo sobre nós, nos resgatando, nos abençoando, nos consolando, nos refugiando, né? Eu gosto muito da pastora Sueli, uma frase que ela costuma repetir há anos, que diz assim: a oração é a mão que move a mão de Deus. A mão que move a mão de Deus. Isso. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio nisso. Tem um livrinho, pastor, que chama Tesouros da Oração, que é tremendo. Ele é uma compilação de um autor chamado E.M. Boldes, e ele fala assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Uau! Repete. Né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E.M. Boldes. Glória a Deus. Então, gente, orar é um desafio grandioso. Orar é batalha. É batalha. Quantas vezes a gente entra aqui na pastoria e cai em conexão, e volta, e entra, e sai. Porque orar é um desafio e é batalha. E uma coisa que Satanás quer que a gente fique falando sobre oração e não orando. Isso mesmo. Porque quando você ora, você se comunica com o Pai. Aí ele não tem acesso, ele não tem como entrar nessa comunicação.
Isso mesmo. Não tem como entrar. Então, a gente precisa entender esse propósito e saber que a gente chega na oração já batalhando. Já batalhando. Né? Eu lembro, pastor, antes de a gente começar aqui no nosso texto, quando eu descobri o segredo da oração. Eu tinha 21 anos. Eu estava grávida da Mônica. E eu não tinha a menor ideia no que eu estava me metendo. Mas era uma coisa maravilhosa. Um dia em casa, eu não sabia nem que isso era uma palavra rema. Eu, querendo buscar o Senhor, devido a muitas dificuldades que eu estava vivendo, o Hernandes muito doente, o Hernandes passou 8 anos doente. E eu li a palavra e eu ficava, Senhor, tu curou a mulher do fluxo do sangue, o Senhor curou tantos homens, os leprosos. Por que isso não acontece mais? E eu estava numa igreja onde, é vontade de Deus, é assim mesmo, minha irmã, cada um na sua luta, né? E aquilo me inquietava. E um dia, lendo a Bíblia, né? Eu tô lá em Hebreus e o Senhor, aquelas palavras soltam aos meus olhos. Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aleluia. Hebreus 13:8. Pronto, pastor. Daquele dia em diante, não teve mais para ninguém. Senhor, tu és o mesmo. O Senhor me respondeu que ele era o mesmo ontem e hoje eternamente. Que o que ele fez, ele continuava fazendo naqueles dias, que ele continua fazendo hoje e ele vai continuar fazendo. Queridos, se apeguem ao nosso Jesus, se apeguem ao nosso Deus, se apeguem à oração. Amém. Porque Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. E não muda, porque o nosso Deus é imutável. Imutável. Adore esse Deus que é imutável. Nós mudamos. Mas ele não muda. Amém? Amém. Glória a Deus. Né? E para não ficar na minha palavra, né? Com certeza, que a palavra de Deus é a melhor. Ela é que me inspira. Ela é a minha direção. Ela que me faz apontar para o alvo que é Cristo. Né? Tiago 5, 13 e 16. Fala assim, a gente já leu semana passada, mas a gente vai ler de novo. Aí. Palavra. Vamos lá. Que permanece. Porque a palavra se renova, gente. Essa palavra é poderosa. Ela se renova. Você acha que você vai ler uma vez e depois você não precisa mais ler? Quando você lê de novo, ela vem com um novo formato, com nova revelação, com um novo entendimento, né? Então nunca deixe de ler a palavra. Eu creio. Não deixe de cantar a palavra. Não deixe, não abandone a palavra jamais, que ela regue as suas orações. Né? E Tiago 5, vamos lá, então ler. Se há entre vocês alguém que está sofrendo, ore. Se há alguém que se sente feliz, cante louvores. Aleluia. Entre vocês alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será curado. Perdoado, eles serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E na versão NVI, gente. E os desafios desse texto, gente, para mim, como eu falei semana passada, que aqui para mim revela a dinâmica da oração. Como a oração, ela, de uma certa forma, ela funciona. Não o agir de Deus. O agir de Deus é
sabe, a gente não tem nem como mensurar, né, pastor? Não tem como mensurar o agir de Deus. Eu vejo às vezes algumas pessoas falando assim, Deus age assim, Deus não age assim. Eu tenho até medo, eu tenho temor. Porque o Senhor tem as maneiras dele trabalhar nas nossas vidas, né? E quando eu penso que Deus está agindo, Deus fala, eu não estou agindo, eu não estou aí. E de repente, quando você menos espera de uma reviravolta que você acha que Deus não está, Deus se revela, né? Isso faz a gente lembrar de Elias lá na caverna. Ele, apesar de tudo que ele já tinha passado, do envolvimento dele com o Senhor, das revelações, das experiências que ele teve, ele se atemorizou e foi se esconder, né, pastor? Sim. E ali ele foi andando em cada situação ali, buscou Deus, e Deus não estava no fogo, e Deus não estava na tempestade. E quando ele menos esperou, Deus estava na brisa. Então as maneiras de Deus trabalhar, né, pertencem a Ele. Amém. Amém. Pertencem a Ele. Né? E eu quero ficar aqui, gente, pensando, vamos pensar junto sobre a oração eficaz e que fala assim: tem alguém sofrendo? Ore. Eu quero dizer para você, gente, o seu sofrimento, o meu sofrimento, as nossas pressões não desabilita a nossa oração. Antes, eu acho que elas trazem mais propósito para a nossa oração. Né? Não ache que a sua fraqueza, que a sua dor, que a sua luta te desabilita a entrar na presença do Senhor. Não. O salmista fala assim, Davi, né? Que o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Amém. E quantas vezes a gente está contrito, quebrantado, dolorido, cansado? Então é a hora da gente ir para o altar, para a presença do Senhor, porque é nesse modo é que a gente vai falar melhor com o Pai. É onde que a gente vai pôr, todos os nossos sentimentos, todas as nossas lutas, todas as nossas dores no altar. E também vão ser respondidos. E depois de tudo isso, assim, está feliz? Cante louvores. Porque louvores também são orações. São gratidões, são expressões de amor ao nosso Deus. Amém. O salmista, de novo, a gente vê várias vezes ele, às vezes, chorando, né? Lá se lamentando: Senhor, olha os meus inimigos que se levantaram contra mim, né? De repente, ele para aquele lamento e ele começa a adorar o Pai. E depois ele volta lá: e o Senhor me deu vitória contra os meus inimigos. Aleluia. Não é assim? É verdade. Porque não tem como, gente, a gente entrar numa sala de oração como essa, não tem como a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ir para o secreto, falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai, e não receber uma resposta, não receber um ânimo, não receber uma alegria, né? Quantas vezes, gente, em situações de aperto, de aflição, eu fui para o quarto e quando saí de lá, que abri a porta, já era outra Andréia, uma Andréia renovada. Amém. Amém. E essa sala de oração é para isso, gente. É para vocês se sentirem renovados. Aleluia. É um tempo, esse meio-dia aqui, é um tempo para você, relaxar. Tem hora que a gente vai guerrear também, mas a gente vai sair daqui totalmente renovado. Aleluia. Totalmente restaurado. Amém. Porque esse primeiro, pastor, eu olho, quando eu leio esse texto, eu olhando, quando ele fala até cante louvores, eu vejo que é uma oração individual. É quando a gente entra e vai lá para o Senhor e demonstra os nossos sentimentos, as nossas expressões para o Senhor. A gente coloca tudo. Se a gente está aborrecido, se a gente está triste, a gente está sofrendo, né? Porque o sofrimento envolve muitas
muitas áreas da nossa vida. Mas também quando a gente está feliz. Então, essa primeira parte envolve os nossos sentimentos, a nossa intimidade com o Pai. E a intimidade gera tanta bênção no nosso ser que a gente sai de lá restaurado. Mas aí, pastor, o texto continua, né? E fala assim: tem entre vós alguém doente? Chame os líderes da igreja. A minha tradução. Chame os líderes da igreja. Chame os líderes de célula. A minha também diz isso. Né? Chame os líderes de célula. Chame, né, os pastores. Né? E daqui para frente, pastor, sabe o que eu vejo? A dinâmica da oração, ela vai ficar mais intensa e mais poderosa. Sabe por quê? Porque está envolvendo o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. No primeiro momento é intimidade, é você e o Pai. Mas daqui para frente, a igreja, o corpo de Cristo entra. Então a dinâmica da oração, ela fica poderosa. Porque ele vai falar: chamem os líderes da igreja, depois que orem e ujam. E a gente já falou da unção, que a unção quebra o jugo. Amém. Você vê como a dinâmica fica mais intensa, ela fica mais movimentada. Há um movimento santo. Tanto que semana passada eu falei que a oração é um movimento do poder de Deus entre nós. Aí começa, né, um pelos outros, os mandamentos recíprocos, eles começam a ser movimentados daqui em diante. E tudo isso por causa de uma promessa de Jesus, você sabia, pastor? Qual? Está lá em Mateus 18, 18 a 20. Cadê meu textinho aqui? Olha que coisa, que promessa maravilhosa que o Senhor deu para a igreja dele. E é por isso que daqui em diante a dinâmica da oração fica um movimento tão lindo, tão glorioso, que é o movimento do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Fala assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, tudo sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha, e tem mais. Jesus não parou aí, não. Pois onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus! Não dá para não glorificar esse Jesus que nos promete coisa tão gloriosa. Aleluia. Então, gente, tá alguém doente? Chame os líderes, chame os amigos de oração, né? Porque a oração da fé vai levantar o doente. A unidade da igreja vai te curar, vai te restaurar. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Quando nós estamos aqui, gente, a gente não está sozinho. Hoje, esse é o meio que nós temos por causa do isolamento. E é glorioso. Para mim é resposta, para mim é estratégia do Deus vivo em nós. Amém. Para que a gente tenha um lugar de refúgio, né, pastor, nesses dias. Amém. É verdade. Isso é tão glorioso, sabe, pastor? A primeira vez que Jesus fala de a gente estar ligado, tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu, Jesus fala para Pedro, quando ele fala que ele está edificando a igreja, que ele vai edificar a igreja dele. É Mateus 16, 18, né? E fala assim: e lhe digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E sobre as portas do Hades que não hão de vencê-la. E lhes darei a chave do reino dos céus.
E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. A Aleluia. pessoa de Pedro aqui, ele está representando a igreja de Cristo, e o Senhor fala: Pedro, sobre essa pedra que sou eu mesmo, Jesus, eu vou edificar a igreja, e eu te dou como igreja a chave do reino dos céus. A chave do reino dos céus está na mão da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. A chave dos céus está na mão da igreja. Por isso, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós nos relacionamos, quando nós temos comunhão, gente, há um poder imenso. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de milagre? Ah, a igreja orou, se reuniu e nós vencemos tal luta e fulano foi curado e aconteceu tal milagre. Porque a chave do reino dos céus foi dado à igreja. Amém, amém. E agora, o que é ligado, quando nós ligamos aqui, é ligado lá no céu. E quando também nós desligamos, é desligado no céu. E é uma coisa assim muito poderosa. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos entender, pastor, que a chave está no reino e que Jesus é a porta. E chave nos remete à porta, não remete? Abre ou fecha. Abre portas. Então, gente, oração, louvor, que a gente já passou por aqui, são chaves. Amém. Chaves dos reinos dos céus. Amém. E quando nós estamos aqui, ó, compartilhando, orando, as chaves estão nas nossas mãos para a gente usar. E nós Que vamos... portas você precisam ser abertas? Que portas? A igreja está aqui em movimento. A igreja está aqui orando, com chaves na mão. Aleluia. Para abrir portas dos céus sobre nós, sobre a vida dos nossos queridos. Sabe, gente, quando eu estava olhando aqui, eu chego até me emocionei, porque às vezes a gente está doente e a gente não é doente só no corpo. Não tem só Covid de doença, né? Às vezes nós estamos doentes na alma, às vezes nós estamos doentes no nosso espírito. E eu vou falar assim que eu tive dias doentes, e eu vou falar que foi a igreja orando por mim. Trouxe uma mudança, trouxe restauração para minha vida. Porque teve dias, né, pastor? Teve dias que eu não conseguia nem orar, de tanta aflição na minha alma, de tantas dificuldades, de tantas pressões que eu sentia naquela época. E eu fiz o que Paulo fala aqui. Vai aos líderes da igreja. E no dia do meu maior desespero, no dia da minha maior decepção, a igreja me acolheu em oração. Glória a Deus. Glória a E eu não tenho como não me emocionar. Porque eu estou em pé, porque teve homens e mulheres que clamaram por mim, que clamaram pela minha casa, que clamaram pela minha saúde emocional. Né? E agora a gente pode estar aqui compartilhando. Isso é poder de Deus. Isso é chaves na mão da igreja. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, não resista. Às vezes nós temos resistência. Nós temos resistência de ir, de confessar os nossos pecados. Você vê que depois, né, pastor, no verso... Deixa eu ver. Ixi, agora eu perdi. 16. Que ele vai falar sobre... 16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Gente, não resistam a esta palavra. Porque quando a gente resiste a essa palavra, a gente perde. Nós precisamos colocar tudo. Quando a gente vai e confessa, a gente está trazendo à luz tudo aquilo. E quando a gente traz à luz, o inimigo é derrotado. Sabe por quê? Porque o inimigo é trevas. E onde a luz ele não chega, ele não pode, ele não tem mais poder de chegar. Amém.
Então não resista ao Senhor, não resista à sua orientação, não resista à sua palavra. Vá na direção daqueles que o Senhor colocou sobre você, Amém. Amém. porque isso é o movimento da oração e do poder de Deus Amém. através do teu corpo. Amém. Amém. Eu creio. Eu creio. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, não é, pastor? Exatamente. É o movimento do corpo. Amém. Eu creio. E eu creio que, como a Vera Castellúcio, uma irmã tão preciosa da comunidade, ela escreveu: estamos aqui. Então não é a oração de um homem, de uma mulher, é a oração do corpo, da igreja. Do corpo. A igreja, quando reúne em oração, 2 ou 3. O próprio Hernandes já citou isso há pouco. O início para operar milagres, o início para Deus agir são 2. 2 ou 3 já é o suficiente para Deus operar. Isso aí. Então, só para a gente resumir aqui e orarmos, que temos muitos pedidos aqui. Então, Amém. olhando esse texto de Tiago, a gente encontra na oração sofrimento. Guardem as palavras. Sofrimento é comum ao ser humano. Segundo, na oração deve haver também contentamento, ações de graças. Está alguém feliz? Terceiro, na oração muitas vezes envolve enfermidade, doenças, como você mesmo citou. A doença não se restringe agora à Covid. Existem doenças psicossomáticas, existem doenças da alma, existem doenças no físico, existem uma série de doenças. Então, na oração também há resposta para doenças. Há também confissão. Confissão. Confissão, né? Confessem os pecados. Eu sempre ministro, ensino vocês da comunidade que a gente ora a Deus para ser perdoado. O homem não tem poder de perdoar o seu próximo, mas Deus é poderoso para perdoar. Agora, quando eu confesso o meu pecado ao meu irmão, eu recebo cura. É o que diz a Escritura. Aleluia. Confessem uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Curados. Confissão envolve cura. Oração a Deus envolve perdão. Isso tudo é feito num contexto de igreja, de corpo. Por isso, Mateus 18. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Essa é a oração eficaz que, se nós praticarmos, seremos atendidos. Se nós praticarmos, nós veremos resposta. E é o que nós vamos fazer. Aleluia. É o que nós Amém. vamos fazer exatamente agora. Você tem como anotar Aleluia. alguns pedidos de oração? Tenho, com certeza, sim. Nosso querido irmão, o Michael, que foi ovelha do nosso rebanho e agora está morando em outra cidade, disse: pastor, eu quero pedir oração, eu estou muito ansioso. A ansiedade tem tomado conta de mim. Então vamos orar para que nosso querido seja tocado pelo Espírito de Deus. Amém. Amém. Para que essa ansiedade saia Amém. da alma dele. A ansiedade é sempre algo ligado à alma. Nós vamos orar pela Leninha. Ela fraturou o braço e pede oração para que não precise de cirurgia. A Paula pede oração pelo seu esposo, Marcos, para não ser demitido no momento difícil da nossa economia. É verdade. Agora, entre os pedidos, como diz o texto, cante louvores, a Paula vem aqui contar uma vitória. O Messias Aleluia, e Donizete, por quem oramos nesta sala, receberam alta e já estão em processo de cura do Covid-19. Aleluia! Amém. Elisângela continua pedindo oração pelos filhos.
Então vamos orar por todos os filhos da Elisângela, tá? Fique em paz, Elisângela. Vamos orar pelo Luiz, vamos orar pela Stephanie, pelo Wilker, pela Isabela. Vamos orar por todos vocês. E orar pela Isabela, que é uma sobrinha que está com suspeita de Covid, tá? Então vamos orar sim pelos seus filhos, pelas suas noras e também pela sua sobrinha. Em nome do Senhor Jesus. A Tainá está dizendo, orem pela minha mãe, Sônia, que está com um problema pulmonar que dificulta a respiração. Vamos orar pela sua mãe, Tainá. O Senhor vai agir em nome do Senhor. A Daniele Ferron, peço oração pela Andréia, mãe do Gustavo, da nossa célula que está com Covid. Vamos orar sim por ela, querida. Vamos orar em nome do Senhor. Eu creio que o Senhor há de visitá-la e curá-la. Sandra pede oração pela filha. Ela não cita o nome, mas ela pede para que a filha seja curada. E também não fala qual é a enfermidade. Mas vamos orar pela sua filha, Sandra, viu, querida? A Isabela, a Sandra pede que oremos pela Isabela. Continua internada. Certo. Continua internada. Vamos orar sim, querida. A Ângela pede oração pela saúde da Isabela. E a Leila. Certo. A Leila pede para libertação dos vícios. Ela não cita quais são, mas não importa. Importa que a libertação é plena e total. Amém. Amém. E ela pede também para que oremos pelo Rogério. Rogério é irmão da Leila. E está nas ruas desde domingo usando drogas e bebidas. Misericórdia, misericórdia. Sim. A Célia diz assim, eu quero agradecer a oração que vocês fizeram ontem por mim. Eu estou bem melhor em relação à pneumonia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, viu, querida? Então, agora, de posse estes alvos de oração, desses nomes dos nossos irmãos, você levante a sua voz, nós vamos concordar. Amém. E vamos liberar o espírito de cura, o espírito Amém. de saúde, o espírito Aleluia. que traz alegria, o espírito que Sim. tira a ansiedade, o espírito que age Verdade. na vida do povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, nós somos o teu corpo, corpo de Cristo, Senhor. Amém. E nós, Senhor, segundo a tua palavra, que diz, Senhor, que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. E que se concordarmos acerca de qualquer assunto, o Senhor nos dará resposta. E que se onde tiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz ali presente e nós cremos na tua palavra. Ah, Senhor, com fé na tua promessa, Senhor. É convicto de que o Senhor está nos escutando, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir, Senhor, e saber, Senhor, da tua vontade para o teu povo, Senhor. Sobre a vida do Michael, Senhor. Toca sobre ele, sobre essa ansiedade que ele está sentindo, Senhor. Senhor, que toda a pressão que está sobre a vida dele, Senhor, ele possa recorrer ao Senhor e saber que o Senhor é a fortaleza. Aumente a fé dele, Senhor, para enfrentar esses desafios. Livra-o, Senhor, do mal. Livra-os dos pensamentos, Senhor, que contaminam, Senhor. Das más notícias, Senhor. Toma a mente do Michael e que ele possa descansar em ti. Amém. Pedimos sobre a Leninha, Senhor, que passou, Senhor, por esta fratura no braço, Senhor. E agora, Senhor, ela fala de uma cirurgia, mas ela pede ao Senhor que o Senhor livre, Senhor, dessa cirurgia. E eu te peço, Senhor, que o Senhor haja, Senhor, de maneira, Senhor, poderosa, Senhor.
restabelecendo esse osso, Senhor. Aleluia. Senhor, restabelecendo, Senhor. Trazendo cura, Senhor, para este braço, Senhor. Amém. Endireitando este osso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Concordamos. Nós concordamos como igreja, Senhor. Nome de Senhor, Jesus. traz, Senhor, cura, Senhor. E que não haja necessidade dessa cirurgia, Senhor, na vida da Leninha, Senhor. Senhor, clamamos, Senhor, pela vida do Marcos, Senhor. A indecisão do seu trabalho, Pai, e tantos outros irmãos que têm passado por este mesmo, Senhor, com esta mesma dificuldade, esta mesma pressão, Senhor. Senhor, abre, Senhor, portas, Senhor. Senhor, sustenta os teus servos, Senhor, nos seus empregos. Sustenta-os, Senhor, em nome de Jesus. E, Pai, sustenta a Ellen também, Pai, que tem passado por esta insegurança, Senhor. Senhor, venha se revelar poderoso aos teus filhos, Senhor. Sustenta os teus servos, sustenta o Marco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que toda instabilidade, Senhor, passe longe dos teus filhos, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Senhor, pedimos, Senhor, pela Elisângela, pela sua casa, sua família, Senhor. Ela pede por seus filhos, pelo Wilker, pela Nora, pela Isabela, Senhor, pelo seu esposo Luiz, Senhor. Pai, entra com a tua mão sobre esta família, sobre a vida da Elisângela, Senhor. Levanta ela mesmo como uma coluna, como uma mulher de oração, Pai. Levanta, Senhor, o Luiz, Senhor, como o sacerdote da sua casa. E eles juntos, Senhor, conduza esta família para o teu altar, Pai. Abençoa a família da Elisângela, Senhor. Abençoa, Senhor, te pedimos também, Senhor, pela Isabela, Senhor, que tem, Senhor, que está com Covid, Pai. Senhor, toca, Senhor, toca a sua vida, toca os seus pulmões, Senhor. Toca, Senhor, paralisa a ação deste vírus, Senhor. Em nome de Jesus, como também da Andréia, Senhor. Mãe do Gustavo, Pai. Senhor, faz, Senhor, cessar toda a ação deste vírus nestas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E tantos, Senhor, que estão, Senhor, acometidos, Senhor, deste mal, Pai. Faz cessar, Senhor, este mal. Desfaz, Senhor, toda a obra das trevas. Senhor, toda esta praga que tem assolado, Senhor, o nosso país e tem assolado as nações, Senhor. Faz retroceder, Senhor, a ação deste vírus, Senhor, sobre as nossas cidades, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e que haja cura, Senhor. Amém. Que haja testemunhos do seu agir sobrenatural sobre as vidas, ó Pai. Sim, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela Tainá, sua mãe, a Sônia, Senhor. Entra, Senhor. Oh, Deus. Entra, Senhor, com a tua mão de poder, Senhor. Curando esses pulmões, Senhor. Em nome de Jesus, tirando toda a insuficiência, Senhor, do pulmão, toda a insuficiência respiratória. Nós repreendemos a enfermidade. Nós repreendemos em nome de Jesus. Sônia, receba a cura do Senhor sobre seus pulmões. Ah, Senhor, dá tranquilidade a Tainá, Senhor. Que ela possa ser, Senhor, e ela continue sendo, Senhor, na sua casa. Aleluia. Senhor, essa torre, Senhor, esta coluna de oração. Aleluia. Pai, toma a vida da Tainá e usa ela, Senhor, dentro do seu lar, da sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Pai. Senhor, te peço pela a Ângela que pede pela Isabela, Senhor. A enfermidade que ela tem, Senhor, guarda, Senhor. Muda, Senhor. Essa história, Senhor, na vida desta mulher, desta família, Senhor, desta menina, Senhor. Muda, Senhor. Que haja cura do Senhor sobre a Isabela. Sobre o mal que ela está cometida, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, sobre a Leila.
Ah, Deus, o Senhor é o Deus que nos traz libertação. Aleluia. Liberta, Senhor, de todos os vícios, ó liberta Deus. do pecado, liberta do vício. Senhor, entra no teu coração. Carnal, Espírito diabólica. Santo, entra no coração da Leila, do seu irmão Rogério, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Senhor, faz uma obra de poder, obra de Oh, Deus, salvação. opera libertação nesse Obra homem. gloriosa, Opera Senhor, sobre a vida da Leila e do seu irmão, Senhor. Trazendo-os, Senhor, para ti, Senhor. Liberta-os das drogas, Senhor. Livra-os, Senhor. Tira desse poço, Senhor. Tira do fundo do poço, Senhor. Da escuridão desse poço e traz para a luz. Oh, liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta. Sua casa salva. Nome de Jesus. Você e a sua casa liberta. Nome do Em Senhor, nome de liberta, Jesus. Senhor, liberta. Em nome de Entra com Jesus. libertação agora, Oh, Senhor. libertação. Queremos ver, Senhor, a tua provisão, Senhor. Há poder no teu Em nome de Jesus, Senhor. Opera vida, Senhor, sobre todos que clamamos aqui, Pai. Meu Deus. Em nome de Jesus. E queremos agradecer, Pai. Queremos terminar, Pai, aqui a nossa oração. Em gratidão, Pai. Em gratidão a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é respostas para as nossas orações. Glória a Deus. Senhor, a Célia agradece, Senhor, porque se sente melhor, porque ela já pode, Senhor, declarar curada, porque o Senhor está na casa dela, o Senhor está nela. glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ah, Senhor, a Paula também agradece pelo Silas e pelo Donizete, Senhor, e nós agradecemos porque o Senhor é que levanta o caído, é o Senhor que levanta o abatido, Senhor, Aleluia. e somos agradecidos, Pai, estamos agradecidos por essa sala de oração, estamos Senhor. agradecidos pela nossa igreja, por Senhor ter nos plantado numa igreja santa, numa igreja, Senhor, poderosa, numa igreja que não Aleluia. desiste. Aleluia. Te agradecemos pela nossa comunidade, te agradecemos obrigado, pelos Senhor. nossos pastores, Obrigado pela igreja homens, local. mulheres, Obrigado, Senhor, Senhor. pastora Nádia, Senhor, pastor Flávio, Pai, Obrigado, pastora a Danila, Senhor, obrigado por estes líderes que o Senhor tem conduzido, Pai, muito obrigado, Pai. Aleluia. Porque, Senhor, tem nos plantado para florescer, Pai. Porque a igreja não para. Ah, Senhor, e nós temos sido, Senhor. Claramente vemos isto em nós, ó Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Somos felizes, Senhor. Felizes porque o Senhor tem nos ouvido. Amém. Porque a oração poderosa e eficaz Amém. É tem verdade. sido É verdade. movido, tem sido prática no nosso meio, Pai. Muito obrigada. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Mais um motivo de gratidão é o Rodrigo acabou de escrever para nós dizendo que a Érica e a Cláudia, por quem oramos nessa Aleluia. sala de oração, foram curadas do Covid-19. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor merece toda adoração, todo aplauso. Na oração da Tu és igreja. o nosso Nós Deus. estamos unidos e estamos orando. A Vera, Amém. a Ângela, o Rodrigo, o Joelson, cada um de nós, o Marcos, a Inaíra, Manuel, enfim, todos Aleluia. nós estamos aqui. O Senhor ouve a oração, liga a oração, responde a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a É só Deus. o começo. Há muito mais do que isso. Se Porque nós creres, temos um Deus se creres, que trabalha Jesus, por nós. verás a glória de Deus. E nós estamos Aleluia. vendo esta glória através desta ferramenta chamada sala de oração. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Glória, portanto, a Ele, louvor a Ele, exaltação ao nome dele, a quem nós Amém. tributamos toda a nossa reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. O Rodrigo está dizendo aqui, pastor, a Érica saiu
Depois de 15 dias entubada, e ele tá dando aleluias ao Senhor. Glória a Por Deus. isso, glória a Deus. Glória a Deus. É só Glória o a começo. Deus, isso É é só o começo. poderoso. Haverá E é curas, isso haverá mesmo, nós milagres, haverá oramos, mas provídeos, também haverá sinais, agradecemos. haverá manifestações, haverá Aleluia. conversões, haverá restaurações, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Até a noite na nossa plataforma do YouTube, Semana de Primícias. Hoje vamos falar sobre, vamos orar sobre os filhos. Orar sobre os filhos. Zerinha, entre à noite no nosso portal, Comunidade da Graça dos Anões, vamos falar sobre filhos, às 8 horas. Um grande abraço. Deus abençoe. Beijo, povo. Impedimentos vem, você face, sim.